Mas nós não estamos ministrando um louvor agora que diz que te adorar é mais que estratégia em meias as aflições, em meio à angústia. Você crê nisso? Que adorar o Senhor é uma estratégia? Oh, aleluia! Então vamos adorar o Senhor. Se você conhece, louve comigo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Deus está cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar só para demonstrar teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é que sustentar-me de pé. Não vou, você não vai sair perdendo nessa guerra não, querido. Levanta suas mãos e declara comigo. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que Ele está cuidando de mim. Hoje eu sei que Ele está cuidando da tua vida. Enquanto você está aqui, Ele está cuidando lá daquela confusão, daquelas guerras que você deixou na sua casa. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso nessa noite? Aleluia! 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 Declara comigo. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu sei que você está distante do seu irmão, mas olha para ela assim, ó. Não precisa tocar não, só olhar para o seu irmão. Diz assim: o Senhor está cuidando de você. Ei, não temas. Confia. Confia, o Senhor tem lutado por você. Ele tem enviado anjos ao teu redor. Ele está cuidando de você nessa noite. E não se desprenda de toda preocupação. Nós estamos na presença do Abba. Nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na casa do Pai. Nós estamos no melhor lugar do mundo. Oh, aleluia. Aleluia. Então repita comigo essa canção. Vamos lá. Eu não preciso transformar pelas pães para provar que no deserto Deus está cuidando de mim. Do lugar alto me lança só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra frente. Troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar, isso vai passar. Por isso resistindo a esta. Levanta suas mãos assim, ó. Enquanto você levanta suas mãos, cadeias vão sendo quebradas, demônios vão sendo dissipados. Porque enquanto suas mãos estão de pé, você
que esse deserto, eu creio, está chegando ao fim, já está chegando o tempo de falácio, já está chegando o tempo de abundância, está chegando o tempo de conquista, tempo de honra. Eu creio, que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Cuidando de mim. Aleluia. Deixa eu chamar a pastora Antônia aqui para dar continuidade. Aleluia. Acaba ao Senhor, eu digo de honra. Estamos em momentos em que é tempo de oração, é tempo de orar. Glória a Deus. Oh Deus. Aleluia. É tempo de orar. Desertos e palácios. Às vezes pensamos que vivemos só em palácio, mas Deus nos permite passar por deserto. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Deus. Deserto, quando nós passamos pelo deserto, são momentos, não é definitivo. E nesse momento de crise, nesse momento em que pessoas estão com medo, pessoas estão apavoradas, mas existe um povo que confia no Deus Todo-Poderoso. Existe um povo que clama e acredita no poder do Deus, Todo-Poderoso. Aquele que abre portas, aquele que abre mar, aquele que faz o sol parar, aquele que tem todo o poder. Pessoas agora choram em meio ao deserto. Tem pessoas que não têm, elas acham que o deserto é o lugar que ela tem que ficar ali, que ela tem que permanecer ali. O deserto não é lugar de você permanecer. O deserto é um lugar em que a gente passa para ser forjado. Oh Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh papai, o Senhor falou na sua palavra, papai, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós acreditamos nessa palavra. Palavra viva, palavra poderosa. Pai, nesta noite, nós te pedimos, Senhor Deus, pela nossa nação. Nós te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão agora passando pelo deserto, esquecendo que tem palácio. Visita agora, Senhor. Visita a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Fortalece mulheres. Meu Pai, não deixa elas crescerem. Não deixa, meu Pai, que elas venham abaixar a guarda. Pai, não deixa a tua igreja esmorecer. Não deixa a tua igreja duvidar, Senhor. O Senhor está conosco. 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 Todos os dias até a consumação dos séculos. Visita cada mulher.
não puderam estar. Oh, Espírito Santo, visita esse lugar. Visita esse lugar trazendo cura. Visita esse lugar trazendo refrigério. Visita esse lugar trazendo força. Visita esse lugar trazendo ânimo. Visita esse lugar fortalecendo a fé daqueles que já estão desfalecidos. Oh, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Presbítero Davi. A paz de Cristo a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. É um motivo de satisfação muito grande estarmos aqui nessa casa. E serei bem breve, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Você pode tomar seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite é uma noite muito especial. Deus colocou no meu coração um texto muito conhecido que se encontra em Ezequiel capítulo 37. E diz assim a palavra do Senhor: venha a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Somente até aqui. Queridos, nós estamos vivendo, como a pastora acabou de orar aqui juntamente conosco, tempos de sequidão, tempos de deserto. Eu observo Ezequiel ouvindo a voz de Deus. Isso é um grande impasse. O tempo que estamos vivendo, poucos estão ouvindo a voz de Deus. Eu estava ali conversando com o pastor Márcio e discussando sobre alguns assuntos rápidos. Eu falei entre Elias, eu falei sobre isso. Poucos estão dando ouvido à voz de Deus. Mas há um povo aqui na Ever Church que ainda está dando ouvidos à voz de Deus. E Ezequiel, à beira do rio Quebá, quando tem visões de Deus, a partir daquele momento ele começa a ter ouvidos. E atento está ele à voz de Deus. Sabe por quê? Porque o profeta reconhece a voz de Deus. A voz emana identidade de Deus. A voz emana quem é Deus para Ezequiel. E Ezequiel começa a seguir a Deus no meio daquele povo, ainda que incrédulo, ainda que sem direção. Ezequiel encontra direção. E nesse texto de Ezequiel capítulo 37, nós observamos que em espírito ele tem uma visão de um vale de ossos secos. Ou seja, aquilo que deveria ser estrutura, aquilo que deveria dar firmeza, aquilo que deveria dar velocidade, combustão, aquilo que deveria levar o povo adiante, estava seco e separado. E eu tenho que, como profeta, Deus dizer para você: Deus fazer, Deus mudar a situação. Pastor Márcio, Deus vai mudar a situação. Só que nós é que temos que profetizar. Deus tem a solução. Mas se Deus quisesse fazer o povo renascer desses ossos, Deus faria. Mas Deus falou: Ezequiel, então
Profetiza. Você vai sair daqui essa noite. Talvez você chegou no deserto. Talvez você chegou em meio a um deserto, a um vale seco. Mas você vai sair daqui essa noite estruturado pela palavra. Você vai sair daqui essa noite enrijecido pela palavra. Oh, minha irmã, meu irmão, você vai sair daqui essa noite sabendo que quem é o Espírito de Deus na tua vida para fazer tudo voltar ao lugar. Tudo voltará ao seu devido lugar. Oh, os ossos secos falam de estrutura, mas também falam de separação, porque os ossos estavam separados, mas através do profetizar de Ezequiel houve comunhão novamente. Através do profetizar de Ezequiel houve ajuntamento novamente. Enquanto o mundo lá fora está falando separa, 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 a igreja está falando nós vamos nos ajuntar, nem que seja em espírito, nem que seja em adoração, porque haverá um ajuntamento, um avivamento real. E isso não está apenas aqui na Yahvé Church, mas você vai levar na tua casa, no teu casamento, na tua vizinhança. Oh, aleluia! Essa é a palavra que Deus colocou essa noite no meu coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé mais uma vez. Eu convidei a Daniela para ela estar trazendo uma palavra sobre esse tema: deserto, palácios e deserto. Vocês têm isso em suas mãos. Glória a Deus. Deus, aqui está a tua filha. Oh Deus, usa a tua filha. Usa a tua filha com intrepidez, com ousadia. Usa, meu Pai. Tira a brasa viva do altar e toca nos lábios dela, Senhor. Senhor, que ela venha trazer uma palavra que venha fortalecer as nossas vidas. Pai, eu entrego ela em suas mãos. Eu entrego a casa dela em suas mãos. Eu entrego e profetizo provisão. Eu entrego e profetizo provisão, Senhor. Usa a sua vida. Usa a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E desde já quero agradecer pela oportunidade ao pastor Antônio, ao pastor Márcio, a oportunidade de estar ministrando nesse altar. E o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui essa noite. Então abre seu coração, como já dizemos aqui. O Senhor está presente aqui neste lugar. E o texto que nos foi proposto está baseado no livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu versículo 14. E o tema desse encontro nosso aqui é entre desertos e palácios. E é bem propício para esse tempo, né? Nós estamos vivendo assim uma oscilação de momentos difíceis, né? Mas o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido fiel. Eu te convido a ler comigo livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Quantos acharam? Amém? Vamos ler. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Versículo 15. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Versículo 16. Mas Ruth respondeu:
não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o teu Deus. Aleluia. Você pode sentar glorificando o nome desse Deus. O livro de Ruth é tratado por vários comentaristas como uma genuína história de amor e fidelidade. E Ruth era estrangeira, ela era moabita, mas ela decidiu mudar de vida. E num tempo em que a sociedade era dominada por homens, pode ser verdade, né? Num tempo em que a sociedade era dominada por homens, duas mulheres são as principais personagens dessa história. Podemos dizer um romance, podemos dizer assim. E o relato dessa história ela se inicia, ela expõe o drama de uma família que estava passando por graves problemas, por crise financeira, doença e morte, como nós já conhecemos. E além de narrar uma comovente história, o livro de Ruth, ele, podemos dizer assim, ele apresenta a soberania de Deus na vida daquelas pessoas, de como Deus age transformando uma tragédia em uma história de amor, fidelidade e vitórias, cumprindo assim o propósito dele na vida daquela família. E Ruth, ela decidiu, ela falou assim, ó, vou seguir você, Noemi. A gente vê um comprometimento aí com a parentela, com a amizade, porque às vezes quando o bicho está pegando, muitos se afastam, né? Mas a gente vê aí o comprometimento de Ruth. Mas nós não vamos nos prender muito no livro de Ruth. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar conosco, para que nós possamos refletir como nós reagimos em tempo de deserto. Eu trouxe aqui algumas anotações para a gente ser bem objetiva. E como sabemos, Ruth era uma moabita, né? E nós vemos o cuidado dela, de Deus na história de Ruth e Noemi nessa história. Nós vimos que elas conseguiram romper do deserto para o palácio. Elas viveram um tempo de honra. Elas viveram um tempo de conquista. O Senhor foi com elas. Quando nós percebemos que algo não está saindo conforme nós planejávamos, quando algo está fugindo do controle, podemos sim dizer que estamos entrando no deserto. E como nós reagimos a esse tempo? O Senhor nos trouxe essa noite para nos perguntar isso. Como nós reagimos em tempos de deserto? Nós murmuramos? Eu vou deixar aqui uma reflexão no texto de Êxodo, no seu capítulo 16, onde o povo foi tirado do Egito para o deserto. E a primeira reação deles foi murmurar. No capítulo 16 diz assim, ó: depois que partiu de Eli, toda a comunidade de israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade israelita murmurou, repita comigo, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Mas é interessante, meus irmãos, que o povo já começou a murmurar lá desde o capítulo 14. Depois em casa você com calma, medita no texto do livro de Êxodo, você vai ver que o povo já tinha saído Deus já tinha dado livramento a eles, e eles já começaram a murmurar. Eles não tinham noção do livramento que Deus tinha dado para eles, e eles já estavam reclamando. Mas não é diferente hoje. Muitas vezes nós reagimos da mesma forma. A murmuração quer dizer que nós poderíamos agir melhor que Deus nas nossas vidas. Quando nós murmuramos, nós estamos negando a providência
experiência de Deus nas nossas vidas. Então o conselho que o Espírito Santo nos dá hoje é não murmurarmos. Esse é o conselho que o Espírito Santo nos dá hoje. Como nós reagimos em tempos de deserto? Essa palavra, essa pergunta vai ecoar hoje aqui essa noite. O Espírito Santo nos trouxe aqui para refletir sobre isso. Nós retrocedemos? Nos tempos de deserto nós pensamos em voltar atrás? Muitas das vezes resolver esse problema. Mas não é engano do diabo. Esse comportamento não agrada a Deus. Comportamento de retroceder. No texto da carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer: o justo viverá da fé, e se recuar, minha alma não se agradará nele. Oh, meu querido. Então continua, não volte atrás. Não retroceda. Não retroceda. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Ele segura na sua mão hoje e Ele caminha com você nesse deserto. Como a pastora falou aqui, deserto não é lugar para ficar. Deserto não é lugar de morada, não. É só uma passagem. Oh, aleluia. E o texto dos Hebreus nos motiva a sermos perseverantes na fé. Não podemos recuar. Como nós reagimos em tempos de deserto? Nós agimos com tristeza? O apóstolo Paulo também vai nos motivar. Eu vou ler para você recordar. Onde ele diz assim, ó: alegro-me muito no Senhor por ter finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro, sem passar por necessidade e sem também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância. E em todas as coisas, tanto na fartura quanto na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Ele nos motiva a se alegrar nesse tipo de circunstância. Mas colocando na prática, vamos ser sinceros, você consegue se alegrar quando está faltando algo para você? Na sua despensa? Muitas das vezes nós cantamos, nós declaramos em louvores: e todavia eu me alegrarei, como Abacuque fez. Mas quando o bicho pega, assim, desculpa a expressão, porque às vezes o momento está tão difícil, né? Às vezes está tão assim, ó, a guerra está acirrada. Você consegue se alegrar? Às vezes não, mas o Espírito Santo às vezes ele traz uma alegria, uma paz que excede todo entendimento. E às vezes você não está nem com vontade de orar, você vai, se ajoelha para orar, o Espírito Santo vai renovando as suas forças, vai te dando uma alegria que você não consegue entender. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Oh! Como o apóstolo Paulo nos motiva, nos incentiva a ser alegre em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Como nós reagimos em tempos de deserto? Nós reagimos com ansiedade? Muitas das vezes nós ficamos inquietos acerca do nosso futuro, de como vai ser amanhã. E o momento que nós estamos passando no Brasil e em toda a humanidade, é um momento que a gente pensa assim: como se o Senhor permitir de nós ficarmos vivos, como vai ser o ano que vem? Nós não pegamos pensando sobre isso, mas nós não devemos ser ansiosos. O apóstolo Paulo também vai dizer na carta aos Filipos, vai nos orientar a não andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica. Repita comigo: oração e súplica. E com ações de graça. É tempo de sermos gratos, querido. Você está aqui essa noite, mas você não sabia que você poderia estar aqui, você poderia estar vivo. Então é tempo de sermos gratos ao Senhor. Oh, aleluia. Eu entendo que o tempo do deserto é um tempo oportuno de nós nos aproximarmos de Deus. É um tempo de nós nos achegarmos.
O Senhor, Ele nos chama para perto quando Ele quer palestrar conosco. Então Ele vai e nos aperta um pouquinho. É normal. Muitas das vezes nós achamos que as promessas do Senhor não estão se cumprindo na nossa vida. Mas o Senhor nos diz essa noite: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que o vosso esforço não é vão no Senhor. Oh, aleluia. Querido, seja firme em tempos de aflições. Seja constante. Não oscile. Creia que o Senhor é contigo. Tem uma canção que diz: depender é como viver perigosamente. Depender de Deus não é como viver perigosamente. Depender de Deus é confiar que Ele vai agir da forma dEle, do jeito dEle. Aleluia. Então, é no tempo dEle. O deserto não é tempo de você ficar. A pastora falou muito bem aqui. O deserto é tempo de passagem. Você só está passando por esses momentos. Verdade. Aleluia. Gostaria que você, mesmo distante, falasse assim, ó. Olhasse para a querida que está do teu lado. Avisa para ela assim, ó. Que em tempos de deserto, diga assim para ela: não diga nada. Suporte calada. Fale menos. Para a mulher é bem difícil falar menos, né? Escute mais. Leia mais a Bíblia. Desça mais a casa do oleiro. Cante mais. Adore mais. Enquanto você adora, as cadeias vão sendo quebradas. As coisas vão sendo colocadas no lugar. Oh, aleluia. Como nós reagimos em tempo de deserto? Como nós reagimos em tempo de deserto? Muitas vezes o Senhor nos permite passar por tempo de deserto para tratar o nosso ego. E eu gostaria de compartilhar uma experiência, na verdade, duas experiências aqui com os irmãos, que eu fui tratada em um tempo atrás. Eu tinha vamos botar assim, um orgulho. Davi e eu estávamos desempregados há uns mais ou menos 10 anos atrás, nós dois, e a situação estava bem difícil. E eu não via saída, porque a gente colocava currículo, mas a porta estava fechada. Mas eu depois que eu vim entender o que o Senhor queria fazer, por que Ele não estava abrindo a porta. E eu me vi na situação de ter que falar com uma das minhas tias, que ela trabalhava com faxina. Ela fazia faxina. Não é nada de vergonhoso fazer faxina, não. É um trabalho muito justo. Sendo que eu não tinha costume de fazer. Muito mal da minha casa. Eu arrumava a minha casa do meu jeito e achava que estava limpo. E era assim que... Só que na casa das pessoas você tem que se doar muito mais, né? Você tem que deixar tudo impecável. E tem que ser naquela hora ali, no tempo que eles te oferecessem ali para você fazer. E quando eu comuniquei a minha mãe estava ajudando muita gente naquela época. A gente ficamos de mais de 6 meses desempregados, né? Muito tempo. E as contas só vinham e a despesa estava vazia. Só que o Senhor, nos tempos de deserto, Ele é especialista em tocar em outras pessoas para te abençoar. Ele é especialista em trazer a provisão por meio de outras pessoas. Por mais que a provisão chegasse, eu precisava pagar as minhas contas. Então eu precisava trabalhar. E Davi não conseguia nada. E as coisas não eram tão simples. A porta estava fechada. E eu falei com a minha tia: se você conhecer alguma casa que esteja precisando de alguém para limpar, eu estou disponível. Estou precisando muito. Aí ela me olhou assim com um olhar, porque ela sabia que eu não ia dar conta. E minha mãe me criticou muito, porque eu tive uma infância como pobre, mas não foi tão difícil. Minha mãe pagou colégio para mim, minha mãe pagou curso. Então ela queria que eu avançasse na vida. Ela queria me ver bem sucedida na vida. Então ela não aceitou. Ela dizendo: você não vai fazer isso. Minha mãe ficou muito chateada comigo na época. Mas eu precisava alimentar a minha casa. E era a forma que Deus estava me encaminhando. Ele queria tratar o meu ego. Ele estava me forjando. E eu fui
consegui aquela porta. Eu trabalhava 2 vezes na semana. No caso, eu fiquei mais ou menos 1 mês trabalhando na casa dessas pessoas. Mas o Senhor é tão bom. Quando eu ia de manhã, no trem cheio, sabendo, cansada em pé, sabendo que ia chegar lá, tinha muita coisa para me fazer. Teve um certo dia que eu me ajoelhei e falei: Senhor, lá na casa mesmo da pessoa, me ajoelhei e falei: Senhor, eu preciso de uma porta. Eu preciso que o Senhor abra a porta para o meu esposo, para mim. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. E na outra semana, quando eu estava dentro do trem, olha como é que foi de Deus mesmo. Deus é incrível. Eu reencontrei com uma amiga que eu não via há 13 anos. Tinha 13 anos que eu tinha terminado, me formado em patologia clínica. E eu não tinha interesse de trabalhar na área. Minha mãe se esforçou para que eu fizesse o curso na época de análises clínicas, mas eu não tinha interesse. Aí eu fiquei 13 anos sem exercer. Eu encontrei essa amiga. Ela falou assim: você está trabalhando na área? E eu estava indo para essa casa, para ir lá trabalhar nessa casa, né? Aí a minha amiga falou: você está trabalhando na área? Eu disse: não. Só que eu também não tive coragem de falar para ela o que eu estava fazendo. Ela: Daniele, tem uma vaga lá na minha empresa. É de teu interesse? Aí só que como eu saí do curso, teve estágio, só que eu não tinha experiência nenhuma. Eu fiz o curso, só que eu não tinha experiência na prática. Aí eu falei assim: tenho sim interesse, sim. Só que eu não estou com experiência lá. Não, você chegando lá, a gente faz um teste com você faz lá as análises. Meu chefe é bem tranquilo. Tá bom. Só que eu falei assim: não vou te prometer nada. Qualquer coisa eu ligo para você ao longo do dia ou ao longo da semana. Tá bom. Eu fui para casa. Para casa não, fui para casa da moça que eu estava trabalhando. Quando eu cheguei lá, eu me ajoelhei. Já era uma prática minha. Eu chegava lá, me ajoelhava e orava, abençoava a casa. Nisso que eu orei chorando assim: Senhor, se for de ti, abre essa porta para mim. Abre essa porta de excelência para mim. Horas depois o telefone tocou. Ela falou: Daniele, você pode vir amanhã fazer essa entrevista e praticar aqui as análises que a gente vai, mesmo sem experiência, a gente dá um jeitinho, a gente vai te estagiando. Aí você vê como que Deus é fiel. Eu não estou falando aqui, que eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com faxina, mas eu não estava sabendo lidar com a situação. Mas o Senhor precisava tratar o meu ego. Então eu tive que passar por aquele deserto. Era tudo proposital. Eu tive que passar por aquele tempo para poder vivenciar aquilo, para o Senhor abrir uma porta. Quantas vezes nós vivemos entre desertos e palácios? E o Senhor tratou o meu ego também, na forma em que as pessoas chegavam para nos abençoar. Chegava às vezes bolsa de compras para gente, bolsa de alimentos. Aí eu não aceitava aquilo, mas eu precisei ser tratado. Ele é muito poderoso. Nós somos forjados no deserto. É incrível quando isso acontece, querido, porque nós saímos do deserto fortalecidos. Nós chegamos em tempos de palácios fortalecidos, prontos para receber a conquista, prontos para receber a honra. Porque se você chegar no momento de palácio com orgulho, você não vai saber nem lidar com aquela situação, você vai querer humilhar outras pessoas. Mas o Senhor é fiel. Ele é fiel. O choro pode durar uma noite. Quantas vezes eu chorei? Como nós reagimos em tempos de deserto? É a pergunta que o Espírito Santo nos faz essa noite. O plano do Senhor não é nos deixar no deserto. Ele nos trouxe aqui essa noite para entendermos o que Ele quer fazer em cada momento da nossa vida, como Ele quer trabalhar, como Ele quer trabalhar na nossa vida.
Ele tem contemplado as suas aflições, as suas orações. Eu não sei se você tem algum filho nas drogas. Eu não sei se você tem algum filho na prostituição. É um tempo de deserto.